de uma maneira bem básica e simplificada, que não é a que o Schellenberg traz no livro dele, mas apenas para dar um panorama geral e ficar um pouco fácil, um modus tollens aqui, uma versão modus tollens desse argumento. Se Deus existe, a descrença não ocorre. Ora, a descrença ocorre, logo, Deus não existe, né? Para ficar mais fácil, um modus tollens aqui. Se há descrença, não há Deus. Ora, há descrença, logo não há Deus. É claro que essa é uma via muito simplificada, que abarca a crença no sentido mais generalista, né? E, portanto, não é o Schellenberg que está falando isso aqui, é só uma introdução para você ter... Essa daí seria mais ou menos a linha do que o Theodor Drench tenta aí, né? Que é uma mais geral. Isso, o Theodor, ele trabalha com isso, ele acha que o Schellenberg, ele dificulta muito, tipificando o tipo de... que a descrença tem que ser uma descrença não resistível e tudo mais, até porque a descrença em si, não apenas a não resistível, mas a descrença em si já é injusta. Sim, mas ele sobretudo se você está focando no público defensores da teologia cristã. Porque o Theodor, ele foca muito nos protestantes, né, no público evangélico. E para os protestantes, a questão da descrença, independente de ser uma descrença... no evangelho, né? É uma questão, cara, soteriologicamente, porque simplesmente se ilustra ali como o passaporte da não salvação, ou até mesmo do inferno, né? Mas voltando aqui para esse argumento geral, que serve para todas as elaborações, serve para o caso do Schellenberg, serve para o caso do Theodor, que ele citou aí, basicamente ele toma essa forma, né? Ele tenta mostrar uma incompatibilidade, seja lógica ou pelo menos evidencial, de um Deus amoroso com a presença da descrença no mundo. Em Schellenberg, né, eu vou trazer uma versão mais atual aqui, porque como o David bem trouxe, apesar dele ter escrito a sua obra, o Finding Hidden and Human Reason, lá em 1993, mas depois ele, em 2015, ele trouxe uma versão já reelaborada, e dito de uma maneira didática, né, o Schellenberg vai trabalhar mais ou menos com o seguinte raciocínio, né? Saindo dessa forma panorâmica de dizer que Deus é incompatível com a descrença, entrando agora em Schellenberg, né, que é quem introduz esse debate de uma maneira mais oficial, Schellenberg trabalha da seguinte maneira: se há um Deus, ele necessariamente é amoroso, ele é maximamente amoroso, ele é perfeitamente amoroso. Prosseguindo, mas um Deus perfeitamente amoroso, o Shaolin, ele é um Deus que está aberto ao relacionamento com seres finitos como nós, por exemplo. Avançando o argumento aqui, um Deus que está aberto ao relacionamento, se Deus está aberto a um relacionamento com pessoas finitas como nós aqui, uma pré-condição do relacionamento, já que Deus está aberto ao relacionamento, uma pré-condição de qualquer relacionamento é a crença na existência daquilo ao qual você se relaciona. Eu não posso me relacionar com algo sem, por uma precedência até lógica, acreditar nesse algo. E se eu não acredito nele e me relaciono, eu consequentemente vou acreditar de qualquer maneira. Mas é uma pré-condição, é uma condição sine qua non que, no âmbito de eu me relacionar com algo, eu conheça esse algo, eu tenha a crença nesse algo, né? Seguindo aqui, portanto, se Deus é bondoso, logo ele está aberto ao relacionamento, e se ele está aberto ao relacionamento, isso implica como uma pré-condição que você, para se relacionar, você tem que crer, logo, não pode haver, né, no mesmo mundo onde há esse Deus amoroso, não pode haver pessoas descrentes. Pessoas que são capazes, que são potencialmente crentes, e mesmo assim elas são descrentes, né, naquela definição nossa de descrente não resistente. Ora, mas há esse tipo de descrente no mundo, essas pessoas capazes, cognitivamente capazes e afetivas, abertas a um relacionamento, e mesmo assim descrentes. Há no mundo, é fácil constatar que no mundo há esse tipo de pessoa. Logo, Deus não existe. Para o Schellenberg, esse tipo de Deus é o único Deus possível numa discussão não só do teísmo, levando em consideração o teísmo, mas porque aqui a gente vai entrar numa discussão entre ateísmo local e global, e aqueles que advogam por um ateísmo global vão achar que existem definições mais apropriadas para Deus. E não é tão apropriado a gente utilizar uma definição de Deus que não leva em consideração que ele é o maximamente bom em vários atributos, incluso na sua bondade, né? Então, Schellenberg vai dizer que no mundo onde há descrentes não resistentes, descrentes que, de fato, poderiam crer em Deus se tivessem a oportunidade, mas não tiveram, ou de alguma maneira suas faculdades cognitivas não de alguma maneira assentiram, não concordaram com os argumentos que levam àquela crença, né?
ou seja, descrentes honestos, descrentes genuínos, descrentes não resistentes. Não pode haver esse tipo de descrença no mundo, numa realidade onde há um Deus amoroso, que está aberto ao relacionamento. O Deus das Escrituras, ele é um Deus amoroso, massivamente bom, aberto ao relacionamento, né? Então, como é que a gente pode explicar a existência de pessoas descrentes, sobretudo de descrentes não resistentes, descrentes inocentes? Pense você do jeito que você achar mais didático aí. Como pode? Porque a descrença, repito, ela é a condição sine qua non para você se relacionar com Deus. Só que Deus, se ele é bom, maximamente bom, ele vai querer se relacionar com a criatura. Então, como é que ele pode permitir que pessoas que poderiam crer em Deus, mas não creem de uma maneira inocente, existam? Se Deus é maximamente amoroso, ele está aberto como uma luz evidente, como o David falou da luz, né? Ele é uma luz ali absolutamente evidente. De modo que para você não ver essa luz, só se você for resistente, só se você fechar os olhos. Lembra do que o David falou, com a metáfora da luz? O descrente resistente é assim: a luz está ali na frente dele e ele propositadamente fecha os olhos. Tudo bem, esse tipo de descrente pode existir na presença desse Deus maximamente bom para Schellinger, para alguns outros autores nem esse. Mas o descrente que não está de olhos fechados e mesmo assim não enxerga essa luz é um problema. Porque o descrente não resistente é exatamente o cara que está de olhos abertos e que, se tivesse uma luz diante dele, ele veria e aceitaria, portanto, consequentemente, se relacionaria com Deus. Então, esse tipo de descrente honesto entre aspas, né? Porque acho que todo tipo de descrença é honesta nesse sentido, mas esse tipo de descrença honesta nesse sentido, não resistente, é incompatível com um Deus que é amoroso, porque um Deus que é amoroso quer se relacionar. Um Deus que quer se relacionar implica que você creia nele para que você se relacione com ele. Mas a existência de pessoas que não creem nele, mas não de maneira rebelde, é uma incompatibilidade. Para uns lógica, para outros apenas afetiva, provável, para a existência de Deus, tá bom?